Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que são os dados que a gente olha diariamente. Entender que dados são a transformação das ações humanas em um compilado de números. É uma linguagem, é uma forma de linguagem, de ler o mundo, de entender o mundo. E é uma forma que no mundo digitalizado, como grande parte das ações humanas, elas ocorrem no mundo virtual, a partir de cliques, a partir de interações online, celular e tal, esses dados são muitos. E transformar pessoas, ações em números ficou razoavelmente fácil. As empresas estão fazendo isso pra gente razoavelmente de graça. Google acumula dados, iFood, várias marcas acumulam dados. Todas as nossas marcas acumulam dados. A dificuldade está no caminho inverso, está no transformar esses dados, esses números, de volta em gente, em sociedade, comunidade. Quando a gente entende que o dado ele é a transformação de uma ação em um número, eu tenho que entender que esse número ele representa a quantidade de uma certa ação. Parece besta o que eu estou falando, mas não é. Por que não é? Porque quando eu digo para vocês que o consumo online está aumentando, eu não estou dizendo só que o consumo online está aumentando. Isso é uma regra, isso todo mundo sabe. Os dados mostram, mais pessoas estão consumindo online. O que eu preciso entender para me aproximar dessas pessoas, para ter uma estratégia, por exemplo, eu quero vender online, eu quero aproveitar que esse consumo está aumentando. O que eu preciso entender é quem são essas pessoas, como elas agem e o porquê o consumo online está aumentando. E aí você vai para as pesquisas e vai ter um monte de gente te falando que o consumo online está aumentando porque as pessoas estão ficando sem tempo, porque é mais prático, porque tem mais variedade, porque acaba ficando mais barato. Tem todo um movimento de mercado por trás. Se a gente trouxer a economia para essa visão do marketing, a gente vai entender que por que é mais barato? É mais barato porque as empresas não funcionam mais do mesmo jeito. O dropshipping, as novas formas de venda, o cara não precisa mais ter uma equipe de vendas, ele não precisa mais ter... Ele consegue com uma pessoa fazer o que antigamente a gente fazia com 20. Ele consegue criar uma estratégia de mercado, uma estratégia de marketing, uma marca forte e trazer a demanda para ele. Mecanicamente, isso muda. Muda o modo de produção. Quando a gente altera o modo de consumo, a gente altera o modo de produção. Na verdade, o contrário também é verdade. Por que é importante a gente entender isso e por que eu falei de pessoas que choram e riem? Porque ao mesmo tempo que o consumo online está aumentando, não é o consumo de tudo que está aumentando. Vou dar um exemplo para vocês. Raramente você vai saber de um caso de alguém que comprou um carro 100% online. Normalmente, o cara acha o carro online, ou a mulher, a pessoa, o indivíduo, acha o carro online, vai até o lugar, seja uma loja, seja uma pessoa, olha o produto e depois ele finaliza a compra. Quanto maior o valor do produto, menor as chances da venda acontecer 100% online. Porque mais garantias a pessoa vai querer de que ela vai receber o feedback daquele valor, de que ela vai receber o benefício pelo valor que ela está pagando. No mercado de computação, se você olhar para os gamers, por exemplo, eles compram todas as peças dos computadores online, mas tem alguns profissionais que montam os computadores e que ganham dinheiro simplesmente porque a pessoa vai ver ele montar. Que pasta que ele vai usar, qual parafuso, como que ele está fazendo. Isso tem um valor. E esse é um valor subjetivo, ele é um valor humano. Claro que eu posso medir qualquer coisa, mas nem todas as medidas estão certas. Então entender o que é o dado, que o dado é a transformação da ação humana em uma linguagem numérica,
ajuda muito a gente a entender as análises que a gente vai fazer depois. A análise social de dados, ela é a transferência do dado em linguagem matemática para o dado em linguagem comportamental, em linguagem comunitária. Como que eu faço isso? Eu tenho que olhar para cada dado, eu tenho que olhar para cada informação e entender o contexto. Separar. Qual é o contexto desse dado? Esse é um dado brasileiro. Um erro muito comum que eu vejo muito no mercado é o pessoal pegar a pesquisa de tendências de outros países, principalmente dos mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, e achar que a tendência vai ser a mesma no Brasil. A economia não é a mesma, o processo de compra não é o mesmo, então nem sempre essas tendências vão bater. Em algumas áreas até funciona, mas não em todas. O que a gente precisa começar a duvidar é do número. A gente precisa começar a duvidar que aquele número realmente representa uma realidade. Aquele número, quando ele se transforma em palavra, o que ele me diz? A leitura do dado, ela tem que começar a ser semiótica. E aí eu saio da análise de dados. Eu saio da categorização. Eu saio desse processo mecanizado que já tem um monte de gente ensinando vocês aí. E eu vou para a linguagem cultural. Meu foco vai ser ensinar vocês a entender a linguagem cultural, a transformar números em humanos. Vamos fazer uma análise de dados, de alguns dados nacionais. A gente precisa entender algumas coisas. Vou falar de comportamento do consumidor na internet, que é um tema que todo mundo fala e que a gente precisa ter um pouco mais de rigor para falar disso. De acordo com o IBGE, o número de conectados, famílias conectadas com pessoas acima de 10 anos no Brasil foi de 84,7% para 87,2% de 2022 para de 2021 para 2022. Dessas pessoas, 94,4%, ou seja, de 87% da população, 94% dessas pessoas usam a internet para conversas por chamada de vídeo ou voz, mensagem de texto, assistir vídeo, isso inclui filmes, séries e outras coisas, e em quarto lugar, redes sociais. De acordo com o IAB, 85% dos conectados, ou seja, só uma parte, 85% daqueles 87% que estão conectados, já realizam compras online. Só que é interessante a gente ver o que eles consomem. Eles consomem de acordo com a pesquisa, eles consomem 4 coisas principalmente: vestuário e moda, eletrônicos, beleza e cuidados pessoais e produtos para o lar. O que essas 4 coisas têm em comum? Essas 4 coisas têm em comum uma característica que a gente precisa levar em consideração, que é o que leva a gente a comprar online. Como eu disse, quanto maior o valor do produto, ou quanto mais complexo seja o produto, menor a chance de eu vender online. Vestuário e moda tem numeração internacional. Ocorrem muitos erros, é só entrar na internet que você vai ver gente que recebeu coisa pequena, coisa grande e tal. Mas tem numeração internacional e você tem um modo de medir. Eletrônico, ele tem a descrição dele, ele vai chegar daquele jeito. Se ele chegar de outro jeito, você devolve. Então você não precisa pegar o produto para entender se esse produto serve. Você vai ver as especificações dele que estão descritas, ele tem que vir do jeito que está descrito. Beleza e cuidados pessoais, mesma coisa, são produtos industriais, são produtos que já vêm com a sua descrição e com o efeito prometido. O efeito prometido nem sempre é resultado, mas o efeito prometido está lá e a descrição do que é o produto. E produtos para o lar também são produtos industrializados, fáceis de medir. Então, as coisas fáceis de medir, as coisas fáceis de eu saber que vão chegar certo, de eu saber que vão funcionar ou que tem algum amparo, elas estão nas top 4 caixas de consumo, nas top 4 categorias de consumo da população brasileira. Só que a própria pesquisa do IAB faz um importante apontamento,
que é o seguinte: as classes D e E, que são as classes mais baixas, têm uma tendência muito maior a realizar compras em lojas físicas. Isso tem alguns motivos. O primeiro é as formas de pagamento da compra online. A compra online normalmente requer algum crédito. Hoje o Pix facilitou isso, mas as classes D e E muitas vezes não têm nem conta no banco. A negociação é muito mais fácil negociar numa loja física. E outra coisa, essas lojas físicas que a gente está falando provavelmente são lojas de comunidade, de interior, são lojas de periferia, que as pessoas se conhecem, então elas têm uma facilidade melhor de negociação. Outro dado importante e que tem que entrar na nossa visão é que 50% da população brasileira está classificada como classe D e E. Ou seja, se eu tenho 94%, se eu tenho 87% da população brasileira conectada, só 50% dessa população entra nas classes de consumo online. São pessoas que preferem comprar em lojas físicas ainda. Quando eu vejo o número 87%, esse número é um número enorme. Ele está quase em 100%. Mas quando eu coloco isso em comparação com o tamanho do Brasil e com a população brasileira, eu entendo que esse número é menor. Eu estou falando de 87%. E eu estou falando de 50% da população que é classe D e E, que tem tendência de compra em loja física. Quando eu falo de leitura social dos dados, eu estou falando de entender isso. De cruzar os dados para entender quem são essas pessoas e o porquê que elas tomam essas atitudes. Outra coisa importante que a gente tem que pensar, que eu já comentei, é o que elas compram. Serviços são menos consumidos online e mais consumidos presencialmente, porque envolvem pessoas, comportamentos, envolve uma série de coisas que as pessoas preferem, as pessoas procuram estar presentes. Produtos industrializados são consumidos cada vez mais na internet. É importante a gente entender esse comportamento, porque se a gente quer levar, por exemplo, vamos supor que nós somos de uma empresa e nós queremos levar nosso produto online para classes D e E. Como que eu faço isso? Eu tenho que entender o que essas pessoas usam de rede social. Eu tenho que entender como que elas usam essa rede social. Não basta eu ter o número de 87% das pessoas realizam compra se eu não sei o que esse número significa. 87% das pessoas conectadas significa só uma parte da população brasileira. 50% da população brasileira nas classes D e E significa que esses 87% são muito menores, muito menos impactantes do que o número me faz parecer. A gente tem toda uma questão de inclusão das pessoas. Os principais motivos pelos quais as pessoas, de acordo com o IBGE, os principais motivos pelos quais as pessoas ainda não realizam compra online ou ainda não utilizam a internet é: ninguém na família sabe usar a internet. Primeiro motivo, são casas de idosos, são territórios rurais, onde a família não tem um jovem que saiba guiar para usar a internet, ou não tem confiança na internet para realizar isso porque tem o hábito do consumo comunitário. A gente lê isso socialmente é entender que o aumento da população de classe D e E, ou seja, o distanciamento da população assalariada das classes B e A, das classes médias, muda o comportamento de consumo. Primeiro tópico, primeira categoria de consumo online é vestuário e roupas. Esse vestuário também é importante a gente analisar quando a gente pensa socialmente, que não é qualquer vestuário. Eu duvido muito que alguma noiva termine a compra, pague o seu vestido de noiva sem ir lá ver.
que ela entre na internet, faça a encomenda e compre o vestido de noiva. Porque tem ajuste para fazer, porque é um momento perfeito. Então, tem um aspecto social muito importante da gente levar em conta aí, que o número não revela. O desejo, a complexidade. Compra-se roupas pro dia a dia. Compra-se roupas pro trabalho, compra-se roupas pros eventos especiais. As pessoas vão nas lojas físicas. Não são qualquer lojas. Se a gente aprofundar, a gente vai ver que são lojas especializadas, a gente vai ver que tem marca, que tem um monte de coisa. Que o custo é muito maior. A gente vai ver a relação que eu falei. Um vestido de noiva não pode ser comparado com uma blusinha de trabalho. Então, olhar para os dados socialmente é entender que esses dados, quando eles voltam para a gente, eles simbolizam pessoas. Eles simbolizam comportamentos. E entender esses comportamentos é fundamental. Existe uma coisa chamada cálculo mental, que é a forma como nós intuitivamente calculamos o preço de alguma coisa ou se alguma coisa vale a pena ou não. Mas a base de comparação, ela é sempre a minha base e a minha experiência. A minha experiência humana, a minha experiência com compras, a minha experiência com o que eu já recebi de errado, o que eu já recebi de certo da compra online vai determinar o meu comportamento. Então, tem gente que vai continuar comprando online. Tem gente que vai parar de comprar online. Diz alguns dados, e isso é uma discussão porque os dados são confusos, aumenta o número de pessoas na internet e diminui o número de pessoas nas redes sociais. Se as pessoas estão na internet e não estão nas redes sociais, o que elas estão fazendo? A internet não é só rede social, a internet é pesquisa, a internet é trabalho, a internet é um monte de coisa. Então a gente precisa entender também o que é isso. Eu usei essa leitura rápida da leitura social do que significa transformar de volta dados em pessoas, para vocês entenderem que a relação entre os números tem que ser feita. E ela tem que ser feita de forma humanizada. Eu tenho que pensar se eu estou falando de vestido de noiva, de carro, ou se eu estou falando da blusinha de trabalho, de um tênis. São coisas completamente diferentes. São coisas que o comportamento humano vai reagir de forma completamente diferente. Quando eu pesquiso quais são as palavras mais procuradas no Google, quando eu pesquiso quais são as tendências, eu preciso entender o porquê que essas tendências estão acontecendo. Elas estão acontecendo porque os preços são melhores ou elas estão acontecendo porque a minha região mudou a forma de consumo? Elas estão acontecendo por quê? Um exemplo. No boom de criptomoedas, as placas de vídeo que os gamers usam foram muito pro alto. Ficaram muito caras. E as fábricas tiveram que se adaptar. Produzir mais, produzir placas específicas para mineração e placas específicas para jogos. O comportamento do consumidor foi muitas vezes confundido, como eram dois mercados que estavam crescendo ao mesmo tempo, o gamer e o minerador. Foi muito difícil na época, as empresas tinham muita dificuldade na época de diferenciar um do outro. Mas são usos completamente diferentes das máquinas, e custos completamente diferentes das máquinas, e retornos completamente diferentes dos produtos. Então, quando eu falo de leitura social, não é só o cruzamento dos dados. É o cruzamento dos dados com o que as pessoas estão falando. E aí agora a gente fez uma leitura, entendeu melhor os dados, entendeu que a classe D e E estão aumentando, que eles consomem mais em loja física por questões de forma de pagamento. Mas o que as pessoas estão falando? Qual é o discurso? O que as pessoas pesquisam? O que as pessoas estão fazendo na internet? A gente vai avançar nisso. A gente vai avançar nisso com análise do discurso. Entender o que as pessoas querem dizer. Entender o anseio das pessoas por trás do que elas digitam lá no Google, por trás do que elas digitam lá no TikTok. Quais são os termos de pesquisa.
qual é o real comportamento dessas pessoas em cada plataforma.